o documentário aí que nós assistimos juntos, e eu vou tecer uma única consideração, tá? Eu poderia, nossa, poderia falar isso na verdade, bom, podemos começar a gravar já, tá, David? Já tá gravando, né? Na verdade, nós poderíamos, sabe, tecer, nós podemos, em cima desse documentário, né, com essas informações, a gente poderia é, fazer uma série de definições metafísicas, ou religiosas, etc. Mas eu vou, por outra linha, eu vou fazer apenas uma colocação que tem a ver com a nossa capacidade racional de tomar decisões, tá? E como é que vai ficar isso daí? Vamos lá. Olha só. Nós, todas as vezes que nós, todas as vezes que nós pensamos em termos do nosso bem-estar ou do bem-estar de pessoas que nós amamos, por uma questão racional, por praticidade, né? Por exemplo, a gente pensa no melhor. A gente quer sempre o melhor, tanto para nós quanto para as pessoas que nós amamos. Aquele que não se preocupa em termos do melhor, está com problema, né? Está com problema. Problemas conceituais de discriminação. Aquela pessoa que não tem condições intelectuais ou psicológicas de decidir entre uma coisa ruim e uma coisa boa, entre uma coisa boa e uma coisa melhor, tem problemas de definição. Por exemplo, se você pega, por exemplo, os animais, eles não têm esse critério de inteligência superior. Então, se você coloca um prato bem elaborado, né, um prato bem feito, alimentos saudáveis, diante de um cachorro, de um cão, de um porco, sabe, de um cavalo, uma coisa assim, e coloca alguma coisa inferior ao lado, pode ser que ele coma tudo, sem nenhuma discriminação. Ou pode ser até que ele opte por comer uma coisa inferior em detrimento de uma coisa superior. Por quê? Porque ele não tem esse critério de discriminação. Discriminação é a capacidade que nós temos de autopreservação. Discriminação é aquilo que permitiu à civilização humana sobreviver e não entrar em extinção. Aquele que tem capacidade de discriminação tem mais chances de permanecer vivo do que aqueles que não têm. Por exemplo, tem uma doença que as pessoas não sentem dor. Não sei se vocês sabem disso. Uma doença que a pessoa não sente dor. Pode colocar a mão no fogo, tá tudo ok. Pode pisar num prego, tá tudo bem. A pessoa não sente dor nenhuma. Só que aí o que acontece? A média de vida dessas pessoas é de 35 anos de idade. Normalmente é a média de vida. Ou a média de vida humana é de 70 a 80 anos atualmente. É a média de vida. A média de vida dessas pessoas que não sentem dor é de 35 anos de idade. Por quê? Porque por não sentir dor, elas não percebem os perigos. Elas se ferem, não percebem, infecciona fácil. Por falta dessa sensibilidade que permitiria ela evitar certos perigos. Quer ver uma coisa? Pessoas que não têm medo, pessoas destemidas, pessoas que se arriscam, fazem coisas loucas, são pessoas que costumam não viver muito. Né? Quer ver só? Por que os homens normalmente vivem 10 anos menos que as mulheres? Sabia que tem essa estatística? Os homens vivem 10 anos menos que as mulheres. Por quê? Porque os homens se arriscam mais. Eles têm menos medo, são mais destemidos, são corajosos, é a característica do ser corajoso e tal. Resultado, 10 anos menos de vida. Pois é. Agora, discriminação é uma questão de sobrevivência, tá? Então, agora, essa é a parte mais, vamos dizer, mais grosseira, mais densa da vida, né? A sobrevivência biológica e tal. Vamos pensar agora do ponto de vista
daquilo que nós podemos determinar para nós em termos das nossas decisões que produzem sobrevivência psicológica, bem-estar psicológico, né? Então a gente tem que decidir por certas atitudes, certos objetos e objetivos que produzem bem-estar psicológico. Uma das decisões mais importantes que nós temos que fazer na vida de todos nós é decidir um caminho espiritual, uma religião, um sistema religioso ou um modelo de vida que vá produzir satisfação interna. Tem pessoas que optam por não ter religião. E essa opção por não religião é também uma opção por buscar a felicidade. Elas acreditam, elas apostam que não tendo religião, elas assim serão mais felizes. É uma opção. É uma decisão. Há outros que optam por essa ou por aquela. Porque eles confiam, apostam as suas fichas de que nessa direção eles obterão maior índice de felicidade. Tá? E por aí vai. Agora, quanto maior é a capacidade que um sistema de religião tem de oferecer respostas para suas questões, para suas perguntas mais complexas, incluindo aí nesse processo a sua capacidade de ser um livre pensador, sem perder a sua, sem sacrificar a sua, sem comprometer a sua liberdade intelectual de pensar por si próprio, com o direito de tomar uma decisão de forma livre e ampla, sem que essa decisão seja pressionada por fatores culturais ou por dogmas tribais produzidos numa seita ou num grupo religioso. Tá? Então, sem que você seja obrigada a acreditar numa coisa que só é válida se você tiver fé. Sem que você seja obrigada a romper com o seu bom senso e a sua capacidade de pensar em detrimento de uma aposta de fé que você tem que manter e sustentar a todo custo, durante a vida toda, causando assim um grande esforço, né, pessoal, e aí tem que se criar uma série de logísticas para que essa fé frágil seja sustentada. Então vamos colocar que nós sejamos livres. Vamos imaginar que nós vivemos num país livre. Vamos pensar que nós podemos pensar livremente. Vamos pensar que essa decisão nos cabe. Vamos imaginar que a gente esteja nessa situação. E é muito parecida com a situação em que nós estamos agora. Nós não vivemos num país que nos obriga a seguir uma religião específica sem que isso seja um risco de vida para nós e para as nossas pessoas que estão próximas, porque tem lugares que são assim. Você não tem a liberdade de decisão. Você é obrigada a seguir um sistema e caso você não siga aquele sistema, você pode ou vir a morrer, ou seus parentes virem a morrer. Pode ser um sistema político, pode ser um sistema de religião. Esses lugares, nós consideramos esses lugares como inferiores do ponto de vista da justiça social. Aqueles que são livres sabem claramente definir que esses ambientes são inferiores do ponto de vista da justiça social, porque as pessoas aí envolvidas são cerceadas da sua liberdade intelectual de pensar por si mesmas. Elas recebem os pensamentos prontos e elas são obrigadas a aceitar aqueles pensamentos, correndo o risco de morrerem ou de serem machucadas, caso elas queiram entender, nem sequer necessariamente objetar a princípio. Elas não podem nem questionar se aquilo procede ou não. Tem lugares em que as pessoas são assassinadas livremente por conta disso. Felizmente não é o nosso caso. Então a gente pode parafrasear aqui quais são as decisões que nós tomamos e que vão fazer parte da nossa história de vida, da nossa continuidade em termos, ok? Do resultado que isso vai dar na nossa escolha. Isso chama-se
pensador livre. E um pensador livre não significa que ele não possa ter uma opção religiosa. A ideia de um pensador livre significa que ele não tem nenhuma relação espiritual, não procede. Um pensador livre é justamente ele livre, ele também pode ter uma opção. Agora, essa opção não pode ser superior à capacidade que esse pensador tem de questionar as suas decisões. Então aqui estamos nós, ok? Fazendo uma opção, porque nós poderíamos estar agora num culto islâmico, num culto cristão, numa missa católica, nós poderíamos estar, sabe, fazendo aqui cânticos zoroastrianos, nós poderíamos estar, sabe, fazendo as danças ritualísticas e os rituais afrodescendentes ou africanos. Nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas nós optamos por fazer o processo do Mantra Yoga e envolvidos com o hinduísmo. Nós podemos questionar se a nossa decisão, por que nós estamos fazendo essa decisão e não as demais? O que justifica nós fazermos essa decisão e não as demais? Por que nós decidimos por isso? Né? Então, veja bem, alguns critérios de decisão são superiores e outros inferiores. Nós temos noção daquilo que é muito belo, daquilo que é médio belo, daquilo que ainda é um protótipo de beleza, daquilo que ainda a beleza não chegou. Vai chegar um dia, mas não chegou ainda. A gente sabe disso. A gente sabe quando você vai comprar um carro, quem é mecânico, ou sei lá, pessoas que têm uma certa experiência, sabe que esse carro é inferior, esse é médio, aquele é melhor. Um bairro. Ah, vou comprar uma casa. Tá, vou comprar uma casa. Você vai comprar uma casa, e aí? Ah, não. Agora eu vou comprar uma casa. Nesse bairro ou naquele bairro. Ah, vou morar numa cidade. Nessa cidade, naquela cidade. Ah, escolha um país para viver. Esse, aquele, aquele. Então a gente sabe definir entre as coisas. Nós temos essa noção. Não é que a gente não tem essa noção. Nós temos sim. Tá? E as nossas decisões são baseadas na nossa intuição de bom senso. Quando entra no campo da religião, não requer somente o bom senso, mas também o critério de observação e comparação nos resultados que produzem. Que tipo de ser humano o resultado final produz? E se eu vou por essa direção, eu faço isso, eu faço aquilo, qual é o efeito sobre mim? Então, normalmente nós optamos, vamos comprar um celular. Nós temos um aparelho celular, beleza. Então a gente pode comprar um equipamento que quebra fácil, um que demora um pouco mais, ou um que é muito durável. Se você tem pouco dinheiro, você vai comprar um que é mais descartável. Se você não tem muito dinheiro, vai fazer o quê? Se você tem um pouco mais de dinheiro, aí você vai pegar um médio. Que aí você pode. Agora, se você tem uma quantidade de créditos suficientes, você vai, então, escolher por um equipamento durável. Mas por que você escolhe o equipamento durável? Porque você não quer ter problemas. Você quer ter satisfação. Aquilo que dura mais, aquilo que é melhor. Qualquer coisa que dura mais tempo, que demora para se degradar, que se mantém funcionando, é aquilo que, assim, nosso critério é isso que é bom. Isso que é válido. É isso ou não é? Procede? Muito bem. Agora, de acordo com esse documentário é um dos, né? Existem muitos outros documentários que apontam para essa direção. A gente pegar aqui, eles apontam, nesse documentário, o menino, né, esse jovem aí, ele apresentou que alguns pesquisadores apresentam até de 1200 a 1900 antes de Cristo. Se a gente pegar os 2000
anos que tem depois de Cristo, vou colocar uma média de 4.000 anos aí. Outros pesquisadores apontam para 2, 3.000 anos. Então você tem aí um modelo de 5.000 anos, aproximadamente, que é o que nós falamos quando falamos a aula da Bhagavad Gita. Esse livro ele foi compilado, ele foi produzido. Krishna apareceu há mais ou menos 5.000 anos atrás. Quando Krishna apareceu, já existia toda uma estrutura de civilização védica, com poemas, cantos que remontam a centenas de milhares de anos antes do aparecimento de Krishna. E a datação do aparecimento de Krishna é para 5.000 anos aproximadamente. Então, uma coisa muito antiga, bem estruturada. Não era muito antiga, fragmentada, assim, bem estruturada. Quando Krishna apareceu na Terra, já existia uma civilização muito bem estruturada em andamento. Então, essa civilização muito bem estruturada, esse conhecimento muito bem estruturado, ele passa por toda a erosão histórica, por todo o fenômeno da deterioração histórica e chega até os nossos dias de maneira viva, potente, consciente, funcional, como o próprio, né, locutor aí, documentarista, ele fala, essa cultura viva, linda, florescente, repugente, ainda viva e linda. Tá? A gente pega aí, por exemplo, às vezes a gente fala, ah, não, e tal, porque os Atlantes eram civilizados, eram superiores, porque os Lemures eram isso, porque os Maias, os Incas, os Egípcios, onde estão todas essas civilizações? Cadê essas civilizações? Cadê essas civilizações avançadas? Onde estão todas elas? Hoje em dia, no Egito, nem se fala mais a língua dos egípcios. Se você for no Egito, você não encontra ninguém que sequer entende a língua que os egípcios falavam no passado. Então, se essas civilizações, apesar de terem sido florescentes, deixaram de existir, é porque não tinham lastro. Elas não tinham... O que é lastro? Lastro é validade permanente. Elas não tinham raiz. Elas não tinham consistência. Elas não podiam se sustentar. O que significa que elas eram boas, mas não tão boas assim, a ponto de você apostar o seu futuro. Lindas, maravilhosas, encantadoras, místicas, mas deixaram de existir. E nós somos racionais. Nós somos seres racionais. Como que a gente vai apostar a nossa decisão em algo que deixou de existir? Não funciona. Perdeu a validade. O que se chama de hinduísmo, que é, na verdade, a cultura védica, da civilização védica, se historicamente os pensadores naturais, que são os arqueólogos, os antropólogos, os linguistas, os filósofos, os sociólogos, rastreando o movimento histórico, vão até lá atrás, encontram essa civilização ali, e quando eles voltam novamente, encontram essa civilização. Aqui eu, por exemplo, eu estou sentado aqui. Ontem nós realizamos um ritual dessa civilização que remonta a 8, 10 mil anos atrás. As escavações de Harappa e Mohenjo-Daro apontam para essa direção e ainda viva. O que significa? Viva, potente, transformadora. Eu sou um exemplo disso. Sinceramente falando para vocês, pessoal, aqui está gravado isso perante Deus, perante a humanidade, perante qualquer pensador de bom senso que queira dialogar comigo, porque eu não tenho problema de pessoas inteligentes, pessoas que argumentam contra mim, eu até gosto, porque me dá a oportunidade de exercitar os conhecimentos. Eu não tenho, olha, francamente falando, eu não tenho problema nenhum com pessoas inteligentes, pensadores e opositores filosóficos. Não tenho problema nenhum com eles, eu não tenho medo deles, não tenho aversão, não, eu gosto deles.
Então, também gosto das religiões, dos metafísicos, dos líderes religiosos coerentes, racionais, líderes religiosos dominadores, territorialistas e narcisistas, para mim são pessoas doentes, administrando outras pessoas doentes. É tipo uma clínica particular. Então, isso é outra coisa. Agora, perante qualquer pessoa da humanidade, e se aí tiver alguém no futuro que assistir esse vídeo e dizer, muito bem, então eu sou a pessoa que vou mudar o seu pensamento, eu estou disponível. Eu sou um pensador, antes de ser seguidor dos Vedas, antes de ser cristão, antes de ser muçulmano, antes de ser qualquer definição de religião, eu sou um pensador, alma, livre, pensante, com o direito de pensar. E graças à evolução humana, agora sim, com o direito de pensar livremente. Então, não tem nenhum sistema filosófico ou sistema religioso na Terra que seria capaz de seduzir a minha inteligência integralmente para me dispor a amar ao Senhor Supremo, que não fosse essa, a civilização védica. E eu não estou falando isso para desmerecer as demais. Eu estou falando isso devido à complexidade das minhas questões fundamentais, das minhas necessidades intelectuais. Eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso conhecer. Eu gosto de entender, para amar, para apreciar, para acolher. E de todas as definições, paradigmas, de todas as propostas disponíveis na humanidade, a definição védica é a única que consegue satisfazer e seduzir a minha inteligência a ponto de eu me predispor a amar a Deus e ensinar outros a também a fazê-lo. Se não houvesse esse sistema, eu certamente estaria compondo textos, talvez ateístas, quem sabe? Porque as explicações que a humanidade e os paradigmas têm para me oferecer acerca de Deus não são convincentes para mim, devido, não é só para mim, mas um grupo de pessoas semelhantes a mim, cuja pressão intelectual requer respostas consistentes. E eu não estou falando isso para convencer ninguém de aderir. Estou falando isso como uma definição de observação que eu faço sobre mim mesmo, a minha autoanálise. Tá? Então, é um sistema muito sofisticado, antigo, potente, capaz de transformar uma pessoa como eu e como outras pessoas que são semelhantes a mim. Então, funciona. Liberta os seres da prisão, da ignorância e do separatismo, acerca de uma inteligência suprema capaz de criar essa manifestação cósmica e justificar isso daí de maneira racional, para pessoas racionais. Pessoas racionais não são pessoas secas, insensíveis, que não são capazes de amar a Deus. Amar a Deus é uma decisão racional, requer razão, requer inteligência. É inteligente amar a Deus, mas para amá-lo de forma inteligente, é preciso que haja uma explicação inteligente que justifique essa pessoa inteligente. Pessoas inteligentes amam pessoas inteligentes. Então, se Deus for apresentado como uma pessoa retrógrada, irracional e violenta, pessoas inteligentes não conseguem amar uma pessoa assim, porque pessoas inteligentes sabem que conviver pacificamente, respeitar as pessoas, dar valor de voz às pessoas, ser honesto, é típico de pessoas racionais e inteligentes. Só pessoas menos inteligentes dão golpes financeiros, roubam, ultrapassam as outras pessoas, enganam. Essas pessoas não são inteligentes. Elas são inimigas de si mesmas. Então, pessoas inteligentes amam pessoas inteligentes. Então, para pessoas inteligentes, a explicação de Deus tem que ser convincente. Não pode ser simplesmente enfiada a goela abaixo de qualquer maneira. Não funciona. Só funciona com pessoas fragilizadas emocionalmente ou psicologicamente. Aí, qualquer religião ou qualquer definição que dá uma emoção é o suficiente. Porque a pessoa é frágil,
ela só quer um acolhimento. Aí, qualquer religião que dá esse acolhimento é a religião que funciona. Mas quando entra o problema da questão da necessidade de saber inteligentemente e amar com a inteligência essa pessoa suprema tem que ser apresentada de maneira inteligente, porque pessoas inteligentes têm uma tendência natural de amar pessoas inteligentes e coisas inteligentes. Assim como pessoas limpas têm uma tendência natural de se relacionar com pessoas limpas e estar em lugares limpos. Pessoas ricas, com condições financeiras, têm uma tendência natural de morar em casas sofisticadas e comprar equipamentos sofisticados e fazer viagens sofisticadas. É natural. Pessoas inteligentes têm uma tendência de amar pessoas inteligentes, apreciar pessoas inteligentes e amar um Deus inteligente, ou uma explicação de Deus inteligente. Isso é natural. Por isso que a nossa aposta, o nosso acolhimento tem a ver com os Vedas. Não porque nós somos seguidores frágeis que precisamos de uma religião para nos abrigar e aliviar a nossa carência existencial. Não por causa disso. Existe isso também. Mas essa não é a definição de precisão que permeia ou justifica a nossa decisão. Essa decisão é racional, ela é pensada, ela é sustentável. O conhecimento védico, a cultura védica, é uma cultura valiosa, valorosa, funcional, sustentável. É uma aposta segura. Eu me lembro uma vez, na época da transição do problema, você lembra que no Brasil tinha aquele negócio de inflação? Aquelas inflações alucinantes, você ia no mercado, a mãe falava, filho, vai lá comprar 1 litro de leite. O garoto chegava lá, quanto que tem 10, sei lá, 10 mil cruzeiros, não sei. O garoto chegava lá para comprar o leite já era 15 mil cruzeiros. Aí o garoto voltava, mãe, é 15 mil, a mãe dava 15 mil, o garoto chegava lá, é 17 mil. Eu passei por isso. Eu juro, cara, eu passei por isso. Eu fui uma vez no supermercado comprar, acho que feijão, alguma coisa. Cheguei lá, a minha mãe achou que era o preço, era outro. Aí eu fui, tinha uns carinhas doidos que ficavam com as maquininhas o dia inteiro lá, assim. Aí eu parecia uns alucinados, só que aqueles barulhos o dia inteiro aqueles barulhos. Aí eu fui, voltei para casa, peguei o dinheiro, voltei para comprar, cheguei lá, tinha uns caras lá remarcando. Aí eu peguei, tirei a etiqueta, falei, não, eu vou... Aí briguei lá no caixa, consegui, cara, mas senão já estava mudado o preço. Do tempo de eu ir em casa e voltar, é uma inflação assim alucinante. Naquele período, as pessoas não tinham sossego, paz. Você dormia um dia, já dormia na ansiedade. Você não sabia se ia conseguir viajar, se você ia conseguir comer. É uma loucura. Aí teve a transição, entrou o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele é um socialista, né? E, assim, é uma pessoa de muito uma pessoa respeitável. Ele é uma pessoa respeitável. Eu gosto dele como pensador, como articulador. Estou dizendo que eu sou do partido político dele, que eu defendo a política dele, mas ele como pessoa é uma pessoa respeitável. Professor, né? E ele então articulou o Plano Real. Ele se apresentou em público, né? E para dar uma definição, para dar um parecer, né, para a sociedade brasileira. E ele disse o seguinte: olha, eu sei que vocês estão assustados, eu sei que vocês estão cansados de tantas tentativas que não deram certo, eu sei que vocês estão desconfiados, mas ouçam o que eu vou dizer. Dessa vez vai dar certo. Essa é uma aposta segura. Eu tenho como sustentar isso. Quando ele falou aquilo, eu senti direto no meu coração, esse cara sabe o que está falando. Nós, 25 anos depois, sei lá quantos anos depois, tá aí, funcional, resolveu o problema. É uma aposta segura.
O conhecimento védico é uma aposta segura. E não é uma aposta segura apenas para o futuro. Você olha para o passado, ela era segura no passado. Ela é segura no presente. E é uma aposta segura para o futuro. Então, sinta-se confiante. Sinta-se bem, porque a sua aposta é produtiva. Eu diria isso para minha filha. Eu diria isso para o meu filho. Eu diria isso para a pessoa que eu mais amo. Eu diria isso diante de qualquer pensador e tenho condições de sustentar isso com base em estatística, observação natural e capacidade filosófica de articular raciocínios de futuro, ou seja, argumentação empírica. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou pausar aqui, tá bem? A gente tem que saber os passos que nós estamos dando, né? Os passos que nós damos, porque se você não tiver uma realização, uma noção norte do que você está fazendo, eventualmente você titubeia, fica, será? Né? Ter ou não ser? Eis a questão. E essa questão continua assim. Você vive uma vida pela metade, dividida, faz coisas pela metade, dividida, e tem uma morte pela metade, dividida, ou seja, incompleta. Qual é o resultado? Renasce de novo, para completar a missão. Olha aí, que maravilha. Olha que coisa, hein? Já pensou? Hã? Essa é uma aposta segura com definição objetiva. Você sai desse procedimento de nascer e renascer. É para sair. Você tem que fazer a sua aposta com qualidade, com amor, com devoção e, principalmente, não fugir na hora de aprender. Porque se você quer só rezar, aí qualquer religião serve. Mas se você quer entender o que você está procurando, chama-se Vedas. E dentro dos Vedas, o Vaishnavismo é super excelente. Essa é a minha indicação. Para mim, pessoalmente, e para qualquer pessoa inteligente que queira entender. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspiciosíssimo libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.